Tinha um judeu na Rússia, ele estava perdido na Sibéria, em algum lugar da Sibéria. E ele começou a ter o sentimento de que ele ia morrer. Então, esse pensamento ficou perturbando ele. Ele começou a pensar: será mesmo que eu vou morrer aqui, no meio do nada, no meio da neve, isolado, que nem um bicho, que nem um animal? Ele começou a orar de todo o coração para que ele não morresse desse jeito e que alguém encontrasse ele para ele ter um funeral digno, um funeral judaico e tal. E aconteceu que ele conseguiu achar a cidade. E depois de um tempo ele foi visitar o Rebbe. Na época era o Rebbe anterior, o Rebbe Rayatz. Aí como vocês acham que o Rebbe recepcionou ele? O Rebbe deu uma bronca para ele. Ele falou assim: nunca se reza pela morte, por uma morte melhor, por um funeral melhor. A gente tem que rezar pela vida. Sempre reze pela vida. Então, às vezes, a gente reza pela coisa errada. Acontece. E Deus é tão gentil que muda a bênção do que achamos que precisamos para o que realmente é necessário. Do que a gente acha que é possível para o que realmente é possível. Tinha um Hassid na Rússia que todo ano ele visitava o Rebbe e pedia parnassá, sustento, para ter o que comer, para poder ajudar a família. O trabalho dele era pegar lenha e levar de cavalo para as pessoas, para elas usarem em casa. E todo ano ele ia e pedia brachá, sempre a mesma história, nada mudava. Até que um dia o cavalo morreu. Ele correu para o Rebbe, desesperado. Neste ano, a bênção teve efeito. E ele ficou até que bem rico. Então ele surgiu a pergunta, né? Ele perguntou para o Rebbe: o que aconteceu? De repente isso aconteceu e antes não ia, né? E o que o Rebbe respondeu? Todo ano que você pediu uma vida boa, você queria dizer uma vida usando seu cavalo. Uma vida boa usando seu cavalo. Porque essa era a sua fonte de renda. E o que você poderia ganhar com um cavalo velho e cansado? Quando o cavalo morreu, a sua mente, seu pensamento se expandiu. E quando você pediu a bênção, você a queria de qualquer forma, qualquer outro recipiente que não fosse o cavalo. A partir do momento que você deixou de pensar exclusivamente no cavalo, você ficou rico. Então a gente pede a Deus por pequenas bênçãos que não são o que a gente merece, o que a gente precisa. E Deus segura a reza até chegar o momento de te dar o que você realmente precisa. Então vamos parar para pensar. Deus está dizendo não. Ou está dizendo segura firme que já já chega uma bênção maior. É isso? Mas e quantas pessoas que as preces não são atendidas? Nesse caso, não parece óbvio que Deus está dizendo não. Mas quanto a isso, tudo bem até. Deus não é uma máquina que você aperta um botão e consegue algum resultado. Mas o que acontece com quem está orando então? Aconteceu que uma criança ficou doente, a professora pediu para que toda a classe recitasse Tehillim, Salmos, para cura. Aí quando vai ver, a escola inteira já estava recitando Tehillim e a criança não se recuperou. Surge então uma pergunta. Se é hora de alguém partir, ela vai. Se a reza sempre ajudasse, ninguém deveria morrer. Mas pelo jeito não é o caso aqui. Se é hora da pessoa partir, ela vai partir. Então para que rezamos? E o mesmo vale para outros assuntos também. Se a resposta foi não,
Eu posso aceitar, mas para que serve a reza então? Em outras palavras, é possível que uma reza seja em vão? Se sim, então às vezes Deus não escuta a sua prece. Então as crianças perguntaram: a gente recitou Tehillim para cura e a pessoa morreu. Nosso Tehillim foi perda de tempo? De forma alguma. Nunca. Quando você recita Tehillim para alguém, você está adicionando muitos méritos para essa pessoa. Quando a alma sobe, isso faz uma grande diferença. É muito diferente subir sozinha, apenas com seus próprios méritos, do que subir e chegar lá acompanhado de vários Tehillim que restaram para você. O Tehillim te acompanha. Ainda mais quando foi recitado por crianças, né? São, são inocentes, as peças delas é mais sincera, faz uma grande diferença. Então, foram em vão? Nunca, de forma alguma. Então, quando se reza para alguém, essa pessoa sempre se beneficia, seja neste mundo ou seja no outro mundo. E isso leva a gente para outro assunto. Como lidar com a morte? Qual a atitude apropriada? Qual o entendimento apropriado sobre isso? Teve uma mulher na Rússia, ela perdeu um filho e não sabia o que dizer para as outras crianças. Como consolar? Como explicar isso? Não estou falando da parte da reza, estou falando da parte da perda, né? Aí um rabino uma vez perguntou para ela: o que você contou aos seus outros filhos? Ela respondeu que o irmão deles está num lugar melhor. E como foi a reação deles, né? O rabino perguntou. Ela falou: eles ficaram transtornados com essa resposta. Essa resposta foi boa? É uma resposta comum. Você ouve o tempo todo. Ainda mais quando alguém sofre bastante, né? Acaba sofrendo, então se vai. Todo mundo vai falar: agora ele está num lugar melhor. Isso não é uma boa resposta. É péssima. E ainda deixa as crianças confusas. Isso é melhor? Se lá é melhor, por que a gente não vai para lá? Vamos todo mundo para lá então? Além de não ser uma boa resposta, ela não é verdadeira. Lá em cima não é um lugar melhor. É mais fácil, mais prazeroso, mas não é melhor. Se ir para lá é melhor, por que tanto drama quando a gente tem uma perda? Então, essa resposta não explica nada. Não é verdadeira e ainda perturba as crianças. E a gente pode ter a suspeita de que esse conceito não tem origem na Torá. Certas religiões acreditam que estar no céu é melhor que estar na terra, mas quem segue a Torá não acredita nisso. Você tem que estar aqui. Se você, por algum motivo, não pode estar aqui, aí o segundo melhor lugar é o céu. Ou a Disney, sei lá. Então, dizer para a criança que ele está num lugar melhor, isso não é nem coxa. Qual é a outra resposta famosa, que também não é boa? Deus ama tanto o seu irmão que pegou ele para ficar com ele. Péssima resposta. Primeiro, a criança vai falar: como assim? Deus ama ele? Eu amo ele também, então por que ele não fica comigo? Deus ama alguém, então toma uma pessoa da família e dos amigos? Não é verdade essa resposta. A Guemará fala até o contrário, né? A Guemará fala que o rei Davi, ele ia morrer numa manhã de Shabat. Mas Deus amou tanto ele que deixou ele viver mais um tempinho, até a tarde. Então, o rei Davi morreu na tarde de Shabat. Então, se Deus chama de verdade, assim, chama bastante, ele te deixa viver mais um tempo aqui na Terra. Ou seja, aquelas duas respostas não são kosher. E qual é a resposta correta? Resposta apropriada? Quando alguém se vai, essa pessoa se vai. Ou seja, ela se desloca. Ela se
distanciaram da gente. Fora isso, nada mais mudou. Quando a esposa do Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe de Chabad, quando ela se foi, o Rebbe falou para os filhos: uma mãe distante continua sendo mãe, não importa onde ela esteja. Ela não vai deixar de ser mãe. Só que eu perdi uma esposa, e isso dói mais. E o detalhe aqui é que o Tzemach Tzedek cresceu sem mãe. A mãe dele se foi quando ele tinha uns 3 anos de idade. Mas uma mãe não deixa de ser mãe se ela está do outro lado do oceano ou do outro lado do firmamento. A gente subestima. A gente sabe que a alma não morre. Ela continua vivendo lá em cima. A gente não é tão ignorante assim. Só que a gente não entende os detalhes disso aqui. Tem gente que acredita que quando uma alma sobe, acaba virando anjo. Que na concepção deles é, sei lá, uma criatura com asas e uma auréola, despreocupado com tudo, sem relação com ninguém, e não é mais a pessoa que era na Terra. Se transformou num anjo. Isso aí não é verdade também. Primeiro de tudo, uma alma é superior a um anjo. Virar um anjo é regressão. Isso aí é regredir, não é se elevar. Quando a gente fala que uma alma subiu e continua vivendo lá, a gente está falando da mesma alma, com a mesma personalidade, os mesmos relacionamentos, as mesmas memórias, as mesmas experiências. É a mesma pessoa que você conhecia. Não é um anjo genérico. E se o relacionamento ainda existe, você tem que fazer a sua parte. Se ela ainda é sua filha, então você ainda é a mãe ou o pai dela. Então a gente ganha outro entendimento do que significa a morte. Ah, foi para um lugar melhor, Deus quis ficar perto dele. Isso tudo não é realidade, não tem sentido. A realidade é que a pessoa permanece a mesma, apenas mais distante. Nada muda, com exceção do lugar. Só muda o lugar. Uma vez alguém fez uma piada do próprio pai, que já tinha partido. Depois essa pessoa se deu conta, né, e falou: será que foi certo? Será que foi correto fazer uma piada do meu pai? Aí o rabino respondeu: depende. Se seu pai tinha bom senso de humor, sim, você pode fazer uma piada. Se seu pai não tinha senso de humor, aí toma cuidado. É o mesmo quando ele estava aqui. Se ele não aguentava uma piada vivo, ele ainda não suporta agora. Se ele, quando vivo aqui, e gostava de uma boa piada, ele vai se alegrar agora também. É a mesma pessoa, só a tolice que vai embora. A mesquinhez vai embora. Só que os traços de personalidade bons, as qualidades, é a mesma pessoa. E essa pessoa que ainda quer manter o relacionamento que tinha com você, ela está esperando para voltar. O paraíso não é para sempre. A vida na Terra é para sempre. Isso é chocante? Já ouviram falar nisso? Se você pensa que a morte é para sempre e a vida é curta e passageira, muda isso, muda esse pensamento. Porque isso é impossível. A morte não é eterna. Não é possível isso. Não tem como justificar. E também não é possível que a vida seja temporária. Não faz sentido isso. A vida é tudo e é temporária. A morte é nada e é para sempre? Não é um pensamento saudável. Vamos combinar, né? A vida é eterna. A morte é temporária. A morte tem o seu propósito. Só que uma vez alcançado esse propósito, a morte acaba finalizando, né? Ela acaba e todas as almas voltam para o seu corpo.
Não tem uma vida que viveu em vão e acabou para sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas expressões populares, né? Ah, só se vive uma vez, você não volta para cá, a vida é breve. Tudo mentira. A gente foi muito influenciado por conceitos que não são caché. Eles são bonitinhos até. São bonitinhos, mas são vazios. A gente fala, We want Mashiach now. A gente até canta, né? É verdade. Isso é verdade. Queremos Mashiach agora. Só que as almas lá em cima, elas estão bem mais ansiosas pela chegada de Mashiach do que a gente. Por quê? Porque nós podemos fazer algo para trazer Mashiach. Eles lá estão sem poder fazer nada para trazer Mashiach. É como o torcedor, o espectador. E quando o Mashiach chegar, aí eles vão poder voltar para os seus corpos, né? Isso que a alma quer. A alma não quer ficar lá em cima. Ela quer ficar aqui na terra, dentro do corpo. Porque aqui, na terra, dentro do seu próprio corpo, a alma consegue fazer as mitzvot. Aqui você pode servir a Deus. Aqui você é necessário. Lá, Deus te serve. Isso é bom demais até. Mas você não pode fazer mitzvot lá em cima. Deus te serve, mas você não consegue. Aqui você faz mitzvot, aqui você serve a Deus. A gente veio para esse mundo com um propósito, uma missão. Quando a gente cumpre essa missão, a gente não quer mais ficar aqui. Porque ficar só vagando, sem propósito algum, isso é tortura para a alma, né? Por isso a gente volta para a nossa fonte. A alma volta para o mundo das almas. Por que voltaria para a Terra? Para ver o resultado dos seus esforços. Essa é a recompensa. Você se esforça para elevar a matéria, você faz a brahá, você se esforça para trazer a divindade de cima para baixo, e depois volta para ver o resultado do seu serviço a Deus. Porque essa é a recompensa. Já que você faz isso dentro de um corpo, a recompensa é dada para a alma junto do seu corpo. Sem ele, você não faria o que fez de mitzvot. Você só faz as mitzvot com o corpo. Então, dar recompensa só para a alma e não para o corpo seria injusto, concorda? E quando o corpo recebe a recompensa? Quando a alma volta para ele. E desfruta, né, e aprecia o mundo que ajudou a tornar sagrado. Logo, essas almas não podem todas voltar enquanto o mundo ainda não está kasher, não está apropriado, não está sagrado. Assim que o mundo ficar kasher, as almas que cumpriram já a sua missão, a ajudar o mundo, a tornar o mundo mais kasher, aí que elas vão pegar a recompensa, né, delas. E viver para sempre. Porque não é só uma missão, é a vida pela vida. A relação com Deus é eterna. E já que Deus é eterno, nós também temos que ser eternos. Pode ser que, para completar a nossa missão, a gente tenha que reencarnar. Pode ser, mas agora, no fim do prazo para a Mashiach chegar, não tem tanto tempo para uma ficar voltando, ter toda uma vida e tal. O Rebbe fala, né? A nossa geração é a última do exílio e a primeira da redenção. Então não tem tanto tempo assim mais. Então é isso. Dessa vez é só os toques finais, né? Da obra. Por isso que é verdade que pode ser que só falte mesmo uma mitzvah. Só uma. Pode ser que falte uma tshuvah. Então é isso. Saibam que a fé é a base de tudo.
É o que o Baal Shem Tov nos ensina. Uma árvore pode ser enorme, bonita, frutífera, mas se a raiz dela não é boa, não é forte, ela cai. E a fé é como a raiz da árvore. A fé tem que ser o mais forte de tudo. Então, fortalecer a fé e fazer tshuvá e correr atrás das mitzvot. Um exemplo, você vai estar pensando em castrar um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, pensa melhor, é melhor evitar. Faz alguma coisa para tentar evitar a castração do animal, porque isso é uma das proibições da Torá. Não esquece de dar tzedakah, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que a pessoa que está recebendo seja arrogante, ou você acha que ela, se você acha que ela não vai usar esse dinheiro para bons propósitos, em vez disso dê um lanche, uma bolacha, um biscoito, seja lá como você chama, uma fruta, só não deixa de ajudar. Porque aí cada um vai estar fazendo a sua parte. Ok? O Rebbe fala, né? Não pergunta, quando as pessoas perguntavam, né? O que vai ser no futuro? Como vai ser? O Rebbe mudava de assunto, ele fala, não pergunta o que vai ser, pergunta o que a gente pode fazer agora. E aqui que está a chave, né? O que a gente pode fazer agora?